O que acontece quando o acaso, sabe, parece ter um roteiro? Quando uma coincidência é tão, mas tão perfeita que a gente para e pensa, não é possível, isso tem que significar alguma coisa. Exato. Bem-vindos! Nossa conversa de hoje mergulha de cabeça numa série de histórias reais, todas documentadas, que testam os limites da probabilidade. A missão é explorar esses eventos para tentar entender um fenômeno fascinante conhecido como sincronicidade. E olha, só para a gente começar na mesma página, é bom entender de onde vem esse termo. Sincronicidade, foi um conceito criado pelo psicólogo Carl Jung. Certo. Ele usava essa palavra para falar daquelas coincidências que não têm uma ligação de causa e efeito, assim, óbvia, mas que são tão cheias de significado que parecem orquestradas. Orquestradas, gostei dessa palavra. É a diferença entre, sei lá, encontrar um amigo na rua por acaso e encontrar esse mesmo amigo na rua exatamente no momento em que você pensava nele, segurando o livro que você queria te emprestar. Nossa, sim! O primeiro é o acaso, o segundo é outra coisa. Ok, vamos começar a analisar isso com um caso que, pra mim, é um dos mais absurdos de todos. É a história dos gêmeos Jin. Ah, esse é clássico. A premissa já é de filme. 2 irmãos gêmeos idênticos, separados no nascimento, lá nos Estados Unidos. Eles são adotados por famílias diferentes, crescem sem saber da existência um do outro. Até que, décadas depois, eles finalmente se encontram. E é aí, que a realidade supera qualquer roteiro. E como supera? Vamos à lista, porque é uma coisa atrás da outra. Primeiro, o mais óbvio. Ambos foram batizados como James e apelidados de Jin. Certo. Um nome comum, até aí tudo bem. Tudo bem. Toma. Mas ambos se casaram na primeira vez com mulheres chamadas Linda. As duas. Peraí. A probabilidade já começa a diminuir drasticamente. Exato. E ambos tiveram filhos, os nomes dos filhos, James Allen e James Alan. Não. Com a grafia quase idêntica. Quase idêntica. E a história continua. Os dois se divorciaram de suas lindas e se casaram de novo, com 2 mulheres chamadas Betty. Isso já é inacreditável. A cada detalhe a coisa fica mais estranha. Fica. Profissionalmente, os dois viraram policiais. E para fechar com chave de ouro, ambos tinham cachorros de estimação com o mesmo nome. O que é fascinante é que não é uma ou duas coincidências. É o empilhamento, é o volume de detalhes que cria um padrão tão perfeito que parece uma vida vivida em espelho. Exato. E é importante dizer para ninguém achar que é lenda da internet, Esse caso foi estudado por universidades americanas, saiu numa reportagem de capa da revista Time. É real. Sim, a veracidade é indiscutível. E a primeira coisa que vem à mente é o debate clássico, Genética versus criação. Mas Os nomes das esposas. dos filhos É aí que a coisa foge do controle. desafia a nossa compreensão de individualidade. E o caso dos gêmeos nos força a fazer uma pergunta mais profunda. O que é identidade? Se 2 pessoas podem viver vidas tão paralelas sem qualquer contato, talvez a individualidade seja menos sobre nossas escolhas conscientes e mais sobre um tipo de roteiro pré-existente. Um roteiro. A questão talvez não seja só genética versus ambiente, mas se existe um terceiro elemento. Um plano de vida, por falta de um termo melhor. Um plano de vida. Isso é vertiginoso. Mas se a gente está falando de planos e roteiros que desafiam a lógica, a coisa fica realmente interessante quando saímos do pessoal e vamos para a ficção que vira realidade. Quero falar de um livro que parece ter previsto o naufrágio do Titanic. O caso do Futility, um clássico perturbador da sincronicidade. Em 1898, 14 anos antes da tragédia, um escritor chamado Morgan Robertson publicou esse romance. O livro contava a história do maior navio já construído, uma maravilha da tecnologia, considerado inafundável. O nome do navio na ficção era Titã. O nome por si só já dá um arrepio, Mas os detalhes são a parte mais chocante. O Titã do livro tinha um tamanho e capacidade de passageiros muito, muito parecidos com os do Titanic. Na história, o navio afunda numa noite fria de abril, no Atlântico Norte, depois de bater num iceberg. Igual. E a causa da enorme perda de vidas é a mesma:
falta de bote salva-vidas para todos a bordo. Impressionante. Ok, mas espera aí. Robertson era um escritor com experiência em assuntos navais. Ele não poderia simplesmente ter feito, sei lá, uma extrapolação muito bem informada, uma previsão baseada em conhecimento técnico. Chamar isso de sincronicidade não é um exagero. Essa é a objeção lógica. E é uma ótima pergunta. Sim, ele poderia ter previsto a arrogância de construir um navio gigante e não colocar botes suficientes, mas é a sobreposição dos detalhes que impressiona. O nome, Titã. Certo? O local, Atlântico Norte. A causa, iceberg. O mês, abril. A combinação de tudo isso, sabe, transforma uma boa suposição num eco bizarro da realidade. É aqui que a sincronicidade talvez opere em outro nível, no da consciência coletiva. A ideia do Titanic já existia no imaginário cultural através do livro do Robertson. Será que a ficção não previu o futuro, mas de alguma forma sutil ajudou a criá-lo? Nossa, essa ideia é ainda mais maluca. E essa noção de acessar uma informação do futuro não se limita à ficção. Tem um caso mais pessoal, o da atriz Heather McKinley. Ah, sim. Ela estava no aeroporto, prestes a embarcar, e comentou com amigos, meio de brincadeira: "Nossa, tô com uma sensação de que esse avião vai cair." A intuição pura, né? Sem detalhes, só o sentimento. Exatamente. E por causa desse pressentimento, ou talvez só por uma mudança de planos de última hora, ela trocou de voo. O avião original, que ela deveria ter pego, de fato caiu, Nossa. matando todos a bordo. E aqui temos um contraste perfeito. De um lado, o livro com uma previsão super detalhada, não intencional, fruto da criatividade. Do outro, a intuição da atriz, que é súbita, pessoal e visceral. Sim. Em ambos os casos, a mente humana parece ter acessado uma informação que, logicamente, não deveria ter. São tipos diferentes de ecos do futuro, um intelectual e outro instintivo. Essa ideia de um evento se espelhar no tempo é fascinante. Mas o que acontece quando esse padrão não é um eco, mas um ciclo de sobrevivência quase impossível na vida de uma única pessoa? É aí que entra a história de Violet Jessop. A Miss Inafundável. A história dela é um estudo de caso sobre como a probabilidade pode, aparentemente, ser quebrada. Totalmente. Violet Jessop era comissária e enfermeira da White Star Line. Em 1911, ela estava trabalhando a bordo do RMS Olympic quando ele colidiu com um navio de guerra. Certo. Foi um acidente grave, mas o navio não afundou. Ela sobreviveu. Um ano depois, em 1912, ela foi transferida para o navio irmão do Olympic, o RMS Titanic. E todos nós sabemos o que aconteceu ali. Ela estava a bordo na noite do naufrágio e sobreviveu. Anos depois, durante a Primeira Guerra, ela servia como enfermeira em outro navio irmão, o HMAS Britannic, que foi convertido em navio-hospital. O terceiro. Em 1916, o Britannic atingiu uma mina e afundou. E Violet Jessop, mais uma vez, sobreviveu. A história dela vai além da sorte. É um padrão recorrente e estatisticamente absurdo. Pensa bem, ela não apenas sobreviveu a 3 grandes desastres marítimos, mas a desastres envolvendo os 3 navios irmãos da classe Olympic. É isso que é inacreditável. É como se ela fosse um ponto focal, sabe? Uma anomalia estatística ambulante. Ela se torna o elo comum de uma série de eventos que, para qualquer outra pessoa, seriam únicos e fatais. Existem os padrões trágicos, como o do rei Humberto I da Itália. Sim. Em 1878, o pai dele foi assassinado num atentado. Anos depois, em 1900, o próprio Humberto I foi assassinado, durante um evento público exatamente da mesma maneira. É a sincronicidade como um eco trágico. Não é uma coincidência aleatória que nem encontrar alguém com a mesma roupa. É a repetição de um evento específico, complexo e fatal. Exato. Conectando o destino de pai e filho de forma precisa e sombria. A história parece que se dobra sobre si mesma. E se a repetição de eventos complexos já é impressionante, o que dizer de quando os números puros parecem nos pregar uma peça?
Temos o caso de um homem que ganhou na loteria não uma, mas 2 vezes com a mesmíssima combinação de números. Ah, esse caso é ótimo porque coloca a matemática fria contra a nossa necessidade de encontrar significado. O sujeito jogou a mesma combinação por quase 20 anos. Um dia, ele ganha um prêmio. A maioria de nós, imagino, pararia de jogar ou trocaria os números. Com certeza. Mas ele não. Continuou apostando na mesma sequência que já tinha sido vencedora e um tempo depois ganhou de novo. A probabilidade de algo assim acontecer é calculada em menos de 1 em 100 trilhões. E aqui é crucial diferenciar. Sorte é ganhar na loteria uma vez. Sincronicidade é ganhar 2 vezes com os mesmos números. Boa distinção. Matematicamente, a cada novo sorteio, a combinação 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem a mesma chance de sair que qualquer outra. Mas para nossa mente, a repetição do mesmo padrão vencedor para a mesma pessoa parece intencional. Sim. O evento em si pode ser estatisticamente aleatório, mas o significado que a gente atribui a ele, a história que ele conta, é o que transforma de uma anomalia em sincronicidade. Já vimos padrões em vidas inteiras e em grandes eventos. Mas a sincronicidade às vezes se manifesta em loops, quase instantâneos, como se a realidade engasgasse por um segundo. Tenho aqui 2 casos rápidos que são quase cômicos de tão absurdos. São as minhas favoritas, as falhas na Matrix. A primeira é de um soldado britânico na Primeira Guerra. Ele é atingido na perna, a bala atravessa o músculo. Mais tarde, num posto médico, a mesmíssima bala que ficou presa na dobra do uniforme dele cai no chão, ricocheteia e o atinge uma segunda vez. Não acredito. É impossível não rir. É uma cena de comédia pastelão no meio de uma tragédia. Dá pra imaginar a cara do soldado e do médico. O senhor de novo, a senhora de novo, pra bala. E o mais incrível, o caso foi registrado oficialmente pelos médicos que o trataram. A bala que encontrou seu alvo 2 vezes? Isso. Esse absurdo nos mostra algo profundo. Sugere que o universo às vezes opera em loops. É uma repetição imediata, física. Não é um eco através dos anos. É um eco através dos segundos. E essa ideia de loop reaparece de outra forma. A do livro que volta para o dono. Um homem compra um livro usado em Londres. Dias depois, viajando em outra cidade, entra em outro sebo e compra o que ele pensa ser um segundo exemplar do mesmo livro. Ok. Quando chega em casa, ele abre e descobre que não é outro exemplar. É o mesmo livro, com a mesma edição e a mesma dedicatória escrita à mão. Ele percebe, então, que aquele era um livro que ele mesmo teve anos atrás e do qual tinha se desfeito. É fantástico. Esses casos mostram objetos e eventos retornando aos seus pontos de origem de maneiras que desafiam a lógica linear do tempo e do espaço. Exato. A bala que atinge o mesmo soldado 2 vezes. O livro que faz uma jornada aleatória pelo mundo para voltar para o seu antigo dono. São como pequenos glitches que nos mostram que as conexões entre as coisas podem ser muito mais estranhas do que a gente imagina. Então, depois de tudo isso, o que a gente faz com essa informação? Vimos os gêmeos com vidas espelhadas, um livro descrevendo o naufrágio do Titã, a missa inafundável, o homem que desafiou uma probabilidade de trilhões para 1. Chamar tudo isso de mera coincidência parece... preguiçoso. Exatamente. E a proposta de Jung com a sincronicidade não era provar o sobrenatural. Era um convite para a gente prestar atenção nos padrões significativos que surgem na nossa vida. Certo. Esses eventos são como pontos de exclamação, sabe? Nos forçando a reconhecer que talvez exista uma ordem ou um sentido sob a superfície do que a gente chama de acaso. Não se trata de encontrar uma causa, mas de reconhecer um significado. Isso me lembra de 2 frases do material que resumem perfeitamente essa ideia. A primeira: e se o mundo for muito maior do que nossa noção de acaso? Boa. E a segunda: talvez algumas coincidências não sejam erros do universo, mas piscares de olho da realidade dizendo pra gente prestar atenção. E talvez esse seja o pensamento final para a reflexão. O valor dessas histórias não está em encontrar uma explicação científica para cada uma delas, o que pode ser impossível. O valor está na pergunta que elas nos provocam.
E se a gente começar a procurar por essas conexões significativas em nossas próprias vidas, com a mente aberta, que padrões inesperados e surpreendentes a gente poderia descobrir?